Então, meus irmãos, nessa noite a gente retorna aqui com a nossa sequência. Hoje à noite a gente vai continuar subindo a montanha da oração do Pai Nosso. Tem sido gratificante, glorioso, e a gente pede ao Senhor que nos ajude mais uma vez nessa noite. Então, já está aqui, meu Deus. Que bom, viu? Nessa noite nós vamos, então, meus irmãos, tratar sobre santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Meus irmãos, há algumas semanas atrás, mais propriamente há 2 semanas, nós já vimos ali o começo da oração, já vimos como Jesus ambientou o momento da devoção. A gente já explicou que a devoção ela é uma parte da nossa vida, né? O que a gente faz na oração transporta para a vida diária, né? Então a oração não é somente o momento, é a vida toda. E a gente viu no nosso último estudo, ao falar sobre Pai Nosso, que Deus é o nosso Pai Celestial, é o nosso Pai Celeste, né? Então, meu Deus, a gente retorna aí com o impacto. O Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai. Você pode, do lugar dessa cadeira aí que você está sentado, que como diz um dia ali a sabedoria dos Chaves, um dia há de ser carcomida, né? Nós, criaturas, podemos chegar diante do Todo-Poderoso e dizer Abba, ou, mais propriamente, como diz a oração aqui, Abnu, Pai Nosso, Paizinho Nosso. Né? Pode passar? Meus irmãos, hoje à noite a gente vai começar uma nova fase nesse estudo, porque a gente vai adentrar de fato na parte das petições da oração. A petição é algo importante porque nós somos pessoas que têm necessidades. Hoje a gente entra na segunda parte da oração do Pai Nosso e a gente vai começar a ver as 6 petições, segundo aquela estrutura que a gente está seguindo ali do William Hendrickson, né? Tem muita gente que divide em 7 petições, vai depender aí da visão, mas dá para a gente adaptar e seguir nesse caminho. Nós vamos então começar uma nova fase hoje, tá certo? Existe um estudioso chamado Thomas Watson. Ele observa que quando a gente está em oração, quando a gente está em contato com o Pai, quando nós estamos entrando no clima da oração do Pai Nosso, é impossível, meus irmãos, não acontecer transformações, mudanças no nosso coração. Coloca aí, por favor, para a gente. Isso aí. Olha só o que o Thomas Watson falou para a gente a respeito dessa comunhão com o Pai, o que vai acontecendo. Ele diz o seguinte: aquele que é filho de Deus se assemelha a Ele. Ele traz a imagem do seu Pai Celestial e busca renovar-se e crescer diariamente nessa imagem, dia a dia. Ele busca assemelhar-se mais e mais em santidade, que é a glória da divindade. E assim, como o selo deixa sua impressão na cera, os crentes têm a santidade de Deus estampada e impressa neles. Aqui nessa fala do Thomas Watson, a gente pode ver a transição de Pai Nosso para santificado seja o teu nome. Está percebendo? Os filhos oram ao Pai Celeste, buscam a Deus em oração, porque eles precisam do Pai. E toda vez que a gente está na presença do Pai, a gente vai sendo transformado, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória. A gente vai tendo a natureza de Jesus sendo impregnada na nossa. A gente sofre transformações. E Deus é, em essência, diz Thomas Watson, santidade. Por isso, é inevitável a gente chegar ao nosso Pai e não olhar, não cair de cara, não se debruçar com a santidade, com Deus que é santo. Por isso existe uma junção perfeita. A oração de Jesus é muito bem articulada, é claro, ele é o mestre, mas instintivamente, quando nós chegamos nesse relacionamento de amor, de entrega, de querer Deus, é impossível a santidade não nos tomar, a gente não ser invadido por uma nova natureza. E é isso que o Thomas Watson está colocando aqui. Portanto, meus queridos, os filhos buscam o Pai para se tornarem mais parecidos com Ele. É esse o seu desejo? Tem sido esse o seu desejo diário?
na sua casa, quando você vem para os cultos aqui, quando você veio hoje, você saiu de casa dizendo: Senhor, quero me tornar cada vez mais parecido com o Senhor. Se não é esse, se não foi esse, a gente vai parar um minutinho aqui. Eu fiz isso de propósito para a gente fazer uma oração aqui pedindo pelo nosso estudo, porque a gente está fazendo a transição do Pai Nosso para o santificado seja o seu nome. Meus irmãos, eu não sei como explicar isso. Eu vou usar a metáfora das bodas de Caná, né? Quando faltou o vinho, disseram para Jesus, depois que ele fez o milagre, né? Mas mestre, tu deixasses o vinho, o melhor vinho, para agora. Pois é, meus irmãos, o melhor, eu temo dizer isso, mas o santificado seja o teu nome é o ponto mais alto da oração do Pai Nosso. A gente vai ver por quê daqui a pouquinho, se Deus nos permitir. Vamos orar então? Peça que hoje à noite a gente saia daqui impactado. Não pode só ser um estudo isso aqui, meu irmão. Não pode ser somente palavras, não pode ser somente conhecimento. Se isso não for para o seu coração, a gente não pode chamar Deus de Pai. A gente não pode orar: santificado seja o teu nome. Se a oração não fizer parte da sua alma, não fizer parte da sua vida, se não for o seu espírito querendo isso, o espírito da oração não vai nos habitar. A gente vai ficar apenas nas palavras. Pai Nosso, nós estamos, Senhor, mais uma vez aqui, nesse lugar, Pai, pedindo que o Teu Espírito tome a nossa vida, tome a nossa mente, tome o nosso coração, Senhor, daquela forma que somente o Senhor pode fazer. Nós vamos, ó Deus, entrar num terreno muito santo, Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor é algo espantoso, assombroso, meu Deus. E nós queremos sair sobre o impacto dessa luz, dessa glória, meu Deus. Que cada pessoa hoje à noite, ao meditar na glória, ao meditar na santidade, saia daqui tendo o desejo, Senhor, de fazer a sua vida aprofundar-se, ser tomada da presença de Deus. Faz isso, meu Deus. Eu posso, ó Deus, usar palavras para explicar, eu posso até causar emoções nas pessoas com as coisas que falo, mas só o Senhor pode fazer transformação acontecer. E nós pedimos por isso, meu Deus. Ó Jesus, nós precisamos disso, meu Deus, para que a Tua obra continue, para que a Tua igreja seja viva. Nós precisamos do Espírito, nós precisamos do Senhor, meu Deus. Faz-nos ver o Teu nome santo e exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós podemos, meus irmãos, agora entrar na primeira das petições: santificado seja o seu nome. Então, por favor, coloca aí para a gente isso. Mateus 6, capítulo 6, versículo 9. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia aí. É gostoso abrir a Bíblia para a gente não perder o costume, né? Mateus capítulo 6, versículo 9. A parte B agora, meus irmãos. Veja, a gente ainda está no versículo 9, né? Versículo 9, na parte B, diz: santificado seja o teu nome. Meus amados, um pastor americano muito famoso, de nome John Piper, ele tem a ideia de que santificado seja o teu nome é o centro da oração do Pai Nosso. Ele, na ideia do John Piper, tudo o que está acontecendo na oração está apontando para esse momento. Santificado seja o teu nome. Para o John Piper, esse é o principal pedido da oração. De todos os pedidos, esse é o principal. Olha só o que é que ele fala aqui, o John Piper. A santificação do nome de Deus vem primeiro, porque é a finalidade. E todas as outras
todas as outras petições vão chegar nessa, vão chegar nela. Santificar o seu nome é o número 1, porque é o fim e a meta de tudo. Meus irmãos, o que o John Piper está falando para nós aqui é extremamente importante. Nós estamos no coração da oração do Pai Nosso. Se a oração do Pai Nosso é essa meta, é esse modelo, é o que deve habitar o coração de todo cristão, é a essência da devoção de um cristão com Deus, o coração, o centro, como é que eu posso dizer, meu Deus, me ajuda? O ponto de ebulição da oração está acontecendo aqui. Santificado seja o teu nome, é o Vesúvio, é a erupção da montanha. É de onde saem todas as belezas, todas as riquezas, é para onde aponta todos os pensamentos, é onde o coração se derrama, é onde Deus se faz presente, onde Ele mostra toda a sua graça, a sua glória, é onde o crente rejubila, é onde tudo acontece, é no santificado seja o teu nome. Por isso, em primeiro lugar, Jesus diz que nós precisamos pedir: santificado seja o teu nome. Tudo na oração está apontando para santificado seja o teu nome. Segundo John Piper, nós pedimos: venha o teu reino, para que Deus, o nome de Deus, seja santificado. Nós pedimos: dá-nos o pão de cada dia, para que a gente tenha força, vida, para que o nome de Deus seja santificado. Nós pedimos: perdoa as nossas falhas, as nossas dívidas, para que o nome do Senhor seja santificado. Tudo na oração está falando do santificar o nome de Deus. É porque Deus é santo, é porque Deus é belo, que a oração faz sentido. Que seres, que criaturas como nós nos prostramos, é isso que dá sentido à vida de adoração. É porque não existe nada mais belo, mais santo, mais perfeito, que traga mais paz. Não existe um local mais lindo, mais belo do que o Senhor. Por isso, santificado seja o teu nome. Nesse pedido, meus irmãos, nós temos Deus se revelando, mas primeiro, Jesus nos ensina que Deus tem nome. Santificado seja o teu nome. E aí eu faço a pergunta: Deus tem um nome? Deus tem nome? Deus tem nome, Alicia? Qual? Qual? Hoje em dia, meus irmãos, a gente usa um nome de uma maneira bem diferente do tempo do Antigo Testamento. Hoje em dia, o nome é apenas um título para diferenciar uma pessoa da outra. Alicia, Daniel, nomes para diferenciar uns dos outros. Mas nos tempos antigos não era assim, meus irmãos. O nome expressava o que a própria pessoa era. O nome no Antigo Testamento, por exemplo, indica mesmo mudança, transformação de vida. A gente vê Abrão se tornando Abraão. Ocorreu uma transformação tão drástica, tão profunda, que ele merece receber um novo nome. Jacó é transformado em Israel. O outro nome identifica o que está acontecendo com a pessoa, mostra o caráter da pessoa. Saulo se transforma no apóstolo Paulo. Então, o nome aqui na oração carrega esse significado. Ele não é apenas o identificador. Irmã Manuel, irmã Andinha. Não. Existe algo sendo revelado, expressado a respeito da própria pessoa. E Deus não tem apenas um nome, meus irmãos. Deus tem vários nomes. E esse é o mistério glorioso, né, da Bíblia, da Escritura. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos vários nomes de Deus. E por isso que eu estou dizendo que esse estudo nosso, ele é bem por cima, bem en passant mesmo, porque a gente vai ver alguns dos nomes de Deus no Antigo Testamento, e daria para a gente parar em cada nome, para a gente entender o que é que Jesus está falando com santificado seja o teu nome. Eu trouxe aqui alguns nomes, né? Vocês estão mais ligados do que eu. Ligados, exatamente. Então eu trouxe aqui, vamos lá. Trouxe aqui alguns nomes de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se apresenta, por exemplo, como El. Todos esses nomes em hebraico, né?
El significa Deus, e mais necessariamente, mais especificamente, considerado como o poderoso. A gente também tem combinações de El. Você já ouviu? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Elohim, que é o plural de El. Né? Toda vez que você vê in na Bíblia, no Antigo Testamento, é um plural, certo? Então, Ma'anaim é um plural de Maná. Mais ou menos ali. Então, a gente tem sempre um plural, né? Não quero entrar na aula de hebraico, vou voltar para cá. Vou voltar para cá. Então, Elohim é o plural de Deus, de El, né? Se referindo a Deus na sua plenitude, na plenitude do seu poder, propriamente dito. Elion, o Deus Altíssimo, a gente poderia também acrescentar El Olam, o Deus Eterno. Nós também temos, vamos lá, aí, nós temos Adonai, que significa Deus como mestre ou Senhor, ou mais propriamente dito, meu Senhor, né? Adonai. E aqui, uma pausa. Nós temos essa palavrinha aí, né? Vocês estão vendo 4 letras, né? Que a gente grafa ali como YHVH, que é o nome de Deus. Esse é o nome de Deus, né? Todo mundo sabe do que é que eu estou falando, né? Em que momento isso apareceu na Bíblia? Escola Bíblica Dominical, exatamente. Êxodo, né? Essa revelação desse nome aí, esse nome que existem várias variações dele, mas deixa eu falar da história, foi a revelação de Deus a Moisés na sarça ardente, né? Moisés lutando com Deus lá. E aí, Senhor, se eles perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? O eu sou me enviou. É um nome muito complexo da gente explicar o significado, a gente levaria facilmente uma noite, né? Mas vamos tentar resumir. Por que tem, principalmente, a gente grafa com essas 4 linhas, ou essas 4 letras? Porque o povo de Israel, né, achava o nome de Deus tão santo, tão sagrado, que eles acabaram criando o costume de não mencionar o nome de Deus. Está lembrado lá dos 10 mandamentos? Não falarás o nome do teu Deus, não usarás o nome do teu Deus em vão. Estão lembrados, né? Então eles levaram tão a sério que depois que Deus revelou esse nome, e com esse nome os israelitas saíram do Egito, né? O Deus Jeová, que a gente chama hoje, né? Vamos admitir que seja Jeová a pronúncia, nós não sabemos, já estou dizendo aqui, nós não sabemos qual é a pronúncia do nome. Esse nome foi considerado tão sagrado que eles pararam um momento de falar. Ninguém pronunciava o nome de Deus, né? E aí, mais para frente, houve um grupo de judeus ali, chamados maçoretas, que eles pegaram as 4 letrinhas. O hebraico não tem vogais, só tem letras, né? É uma língua muito antiga, só tem letras. E como é que eles fazem para falar? Eles mentalizam, eles decoram a pronúncia. Pois é. Então, o hebraico é uma língua que só tem letras. Inclusive, se você vê hoje um jornal, uma fala, ou então alguma coisa lá em Israel, tudo que aparece lá só tem letras. Só tem consoantes. Obrigado, Léo. Melhor. Consoantes, né? Não tem vogais. E aí, como é que eles fazem? Eles decoram, eles mentalizam a forma de falar. Então, para você falar osso e essa, você vai diferenciar pela memorização da palavra. Por isso que se perdeu a pronúncia. Esses maçoretas que eu estava falando, né, esses judeus piedosos ali, entraram na Idade Média também, eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram ali naquelas 4 palavrinhas. E aí surgiram várias possíveis maneiras de pronunciar o nome de Deus. Jeová, Ievá, Javé, a pronúncia que eu aprendi no meu primeiro seminário, Irvá, meu professor de hebraico, acha que a pronúncia mais próxima do que o nome de Deus seria
Irvá. E tem alguns teólogos que eu tenho escutado mais recentemente que para eles é Yahweh, Yahweh, que seria ali do mais próximo. Essas diferenças vêm também do alemão, né? Mas aí eu já não quero ir tão longe assim, né? Mas todos esses nomes, eles estão tentando chegar na pronúncia desse nome que é o nome sagrado, santo de Deus, o chamado tetragrama sagrado, 4 letras, tetragrama, 4 letras. Então esse é o nome especial de Deus revelado ali, numa ocasião importantíssima. O que ele carrega? É uma forma do verbo ser. Então, é algo parecido ali, tá? Tem a ver com a existência, não seria nem existência, falar porque Deus não existe, né? Eita. Tem que ser assim, tem que fazer, não dá para entrar tão fundo, né? Deus é. Né? Deus não existe porque Ele não começa nem acaba, né? Para você existir, eu não quero entrar, né, nesses tópicos tão profundos assim, né? Mas o que seria o significado do nome de Deus? Seria eu sou o que sou, ou eu sei o que serei. Certo? Então, fazendo um resumo bem didático, essas 4 letras simbolizam o nome sagrado de Deus, aquele que foi considerado impronunciável, que a gente perdeu a pronúncia, e que hoje a gente chama de Jeová, Javé, e que pode ser talvez a pronúncia mais próxima, a real pronúncia seja Irvá ou Yahweh. A gente também tem combinações desse nome aparecendo na Bíblia. Vamos lá, vamos ver aí também. Jeová Sebaot, Senhor dos Exércitos. Jeová Tzidkenu, Senhor Justiça Nossa. Jeová Jireh, você já ouviu falar, né? Ah, rapaz, perceba que toda vez que tem o nome de Deus, tem alguma coisa depois. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Foi no momento de uma experiência em que Deus ofereceu algo que supriu. Então, se não me engano, aqui foi o próprio Abraão que falou isso, né? No monte o Senhor proverá, né? No momento de sacrificar Isaac. Então veja que o nome de Deus está ligado a um ato revelador do que Ele é. Deus é provedor dos seus filhos. Ele traz de onde não existe. Então ele se torna o Jeová Jireh. Ele ganha esse nome pelo que ele é, através do que ele faz. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Raá, é o Salmo 23 aí, o Senhor é o meu pastor. Jeová Shammah, o Senhor está ali presente, o Senhor está presente. E aí, no finalzinho, Jeová Mikadisken, né? Que é um nome que significa o Senhor vos santifica. Bem próximo do nosso santificado seja o teu nome. Todos esses nomes aparecem no Antigo Testamento para mostrar quem Deus é. Eles falam um pouquinho do caráter de Deus. Como é que é Deus? Deus é um Deus presente. Jeová Shammah. Deus é um Deus santo. Jeová Mikadisken, né? Está em santidade. Então perceba que cada um desses nomes, ele mostra um pedaço, um lado, um retrato, uma parte do ser de Deus, do que Deus é. E aí poderia então surgir a pergunta, né? A que nome Jesus está se referindo quando ele diz santificado seja o teu nome? Qual é o nome que Jesus está querendo que seja santificado? É algum nome em particular desses? Será que é o último? Jeová Mikadisken, o Senhor santifica? Será? Então a gente pode fazer 2 considerações. Vamos então começar a analisar a parte B do verso 9. Vamos começar de fato agora. Vamos lá? Vamos começar falando do nome, certo? Vamos deixar aqui o santificado e vamos falar do nome de Deus, continuando. O teu nome. O que seria o nome de Deus? O que Jesus está falando? Qual é o centro da santificação? Aquilo que precisa ser santificado. O teu nome, meus irmãos, é o nome de Deus, significando o próprio Deus. O teu nome é o Deus mesmo, o Deus em si. É Ele mesmo, certo? Então, quando você ler a oração, quando você orar, santificado seja o teu nome, pense que o nome é o próprio Deus,
Certo? Ok? Está dando para entender? O nome de Deus, como ele se revela, como ele se mostra para nós, né? Deus não é apenas esses nomes que a gente viu no Antigo Testamento, mas ele é tudo mais. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é pacífico, longânimo, Deus é ira, Deus é justiça. Tudo isso, Jesus está dizendo que o nome não é apenas uma parte ou um nome específico, mas é tudo isso ao mesmo tempo. É o próprio Deus. Santificado seja o teu nome, seja Deus santificado. Senhor, que tu seja santificado. Então, o nome, que é o que eu estou dizendo aqui, pode passar um pouquinho mais. A gente precisa ver que o nome que está sendo dito aqui, quando Jesus diz santificado seja o teu nome, não é a letra, não é o que está grafado, não é a inscrição, as letras da palavra, é Deus em si mesmo, é Ele mesmo, certo? Santificado seja o teu nome, santificado seja Deus. Ó Senhor, que tu sejas santificado. Certo? Está dando para entender? Eu estou vendo todo mundo assim com a carinha assim meio apertando os olhos. Não está doendo não a luz, né? Então vamos lá. O nome de Deus é Deus. Entenda isso. Quando Jesus está dizendo santificado seja o teu nome, Ele está dizendo santificado seja o Senhor, seja Deus. Certo? Mas o nome simboliza tudo que Deus é. Está dando para entender? Quando a gente pensa, para a gente não ficar somente nessa ideia que a Alicia respondeu, né? Qual é o nome de Deus? Deus, certo. Mas pensa aí em tudo que Deus significa. Quando a gente diz santificado seja o teu nome, tudo que Ele santifica, tudo que Ele significa. Deus amoroso, Deus santo, Deus que cura, Deus que sara, Deus que julga, Deus que está presente, Deus onipotente, onisciente, onipresente, tudo isso é o nome de Deus. Por isso, a gente precisa ver que o nome de Deus é Ele mesmo, e não os vocábulos das palavras. Certo? Quem é Deus? Deus não é um nome, Deus é uma pessoa. É uma pessoa da Trindade, a Trindade, o Deus. Deus foi quem criou todas as coisas, que continua agindo, e não um nome. Está dando para entender? Vou falar um pouquinho melhor então. Vamos perceber aqui, vamos lembrar aqui do texto de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Jesus diz em Lucas 6, 46, né? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Olha o que Jesus está dizendo. Não adianta vocês falarem as palavras, enunciarem as sílabas, Senhor, Senhor. Sim, vocês estão dizendo, Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando, porque não há um reconhecimento de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz o quê? Nem todo aquele que disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é falar a palavra Jesus que significa relacionamento, reconhecimento, ligação com Jesus. Então é justamente isso que a gente está pontuando aqui. Santificado seja o teu nome, não é uma relação com o nome. Como tem muitas pessoas, né, e igrejas, colocam o nome de Jesus como se fosse um amuleto, uma coisa mágica, né? Jesus, né? E aí as pessoas acham que Jesus está ali porque o nome J-E-S-U-S está ali. Pode não estar, meu irmão. Certo? Jesus está dizendo isso. É o conteúdo. Quando a gente pensa, não é a letra, não é a palavra, não são as letras do nome, é o próprio Deus. Então a expressão teu nome significa Deus em si mesmo. Certo? Tudo tranquilo? Quando nós pensamos no seu nome, é Deus mesmo. Continua. Pedir a Deus pelo seu nome, meus irmãos, é uma prioridade na oração, é uma prioridade na vida. Tudo que a gente está vendo aqui é da devoção para a ação, né, para a prática. Né?
Veja mais uma vez que depois da gente reconhecer o Pai Nosso, a gente primeiramente pede, o primeiro pedido é: santificado seja o seu nome. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Primeiro pensamento da manhã: santificado seja o teu nome. É Deus o primeiro a ser buscado. Deus que vai estar à frente dos seus pensamentos, que precisa estar na oração e na vida, meu irmão. Quando a gente olha para santificado seja o teu nome na oração do Pai Nosso, a gente vê o que é quem é que guia as nossas disposições, as nossas sensações, os nossos pensamentos. Quando você vai para o seu trabalho, o que vai estar à frente da sua caminhada? Deus. Santificado seja o teu nome. Deus tem prioridade. Deus tem prioridade na hora que você vai responder uma afronta no WhatsApp. Santificado seja o teu nome. É isso que significa trazer oração para a vida prática, meus irmãos. Alguém pisou no teu calo, você está doido para fazer um textão no WhatsApp. Santificado seja o teu nome. Deus é prioridade, é Ele que vem à frente, é Ele que guia as orientações, é Ele que filtra os sentimentos do coração. É Deus na sua vida em primeiro lugar em todas as coisas. Santificado seja o teu nome. D.I. Packer diz o seguinte, está ali ainda. Ele afirma que a oração do Pai Nosso nos ensina a ter Deus sempre como ponto de partida. A minha vida sempre está partindo de Deus para o mundo. A minha relação com o mundo é a partir de Deus. Ele diz, pois a lição número 1 é reconhecer que Deus é infinitamente mais importante do que nós. Qual é o primeiro pedido da oração? Qual é o primeiro pedido, meus irmãos? Santificado seja o teu nome. É o boleto que a gente precisa pagar amanhã? Não. O primeiro pedido da oração é, o que você está precisando tanto, ainda que seja sincero, ainda que seja necessário. O que Jesus está nos ensinando na oração do Pai Nosso é que todas as ações da nossa vida precisam começar e findar com a glória do nome de Deus. Se não santificar o nome de Deus, você saiu da rota do objetivo da sua vida. Santificado seja o teu nome. Se você está pedindo, está se colocando diante de Deus, é para glorificar o nome de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado, porque o mais importante vem primeiro, e esse primeiro é Deus. O teu nome transmite então a ideia de Deus mesmo como Ele é. Ok? Nós vamos então para o nosso terceiro ponto, no caso, vamos à nossa segunda parte do versículo. Como é que então a gente precisa tratar o nome de Deus? Certo, é Deus que precisa ser buscado, é Deus que está ali no início da devoção, é Deus que é o centro, é onde acontece a vida cristã. Eu parto de Deus nas minhas relações, e as minhas relações findam para glorificar o nome de Deus. Como isso acontece? Como é que Deus deve ser tratado? Jesus ensina para a gente também, meus irmãos, qual é o tratamento que nós devemos desejar que Deus receba. Agora a gente vai para uma segunda consideração, a gente vai ver aqui o que significa santificado seja. Santificado seja. Santificar o nome de Deus significa ter reverência por Ele. Certo? Essa palavra é quase intuitiva, você quase já vai no automático. Santo, você já lembra de alguma coisa. Opa, tenho que ter cuidado, preciso me guardar, mas é muito mais do que isso. Santificar, a palavra santo no Antigo Testamento é usada para Deus, para fazer essa diferença entre o que Deus é e o que nós somos. Deus é santo e nós somos pecadores. Santo tem esse significado de pureza, de separação, e da nossa parte de cuidado, mas não é somente isso. Santificar, lembra, meus irmãos, ou traz o significado de conhecimento, de muito mais do que isso, de reconhecimento, de estima, de honra,
de exaltação. Então, é também honrar a Deus, é glorificar a Deus, é exaltar a Deus, como acontece no Salmo 115, versículo 1, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Então, santificar a Deus é a atuação de colocar Deus acima de tudo. É fazer a sua vida na oração e a sua vida no dia a dia está sendo o altar no qual Deus é exaltado. Quando a gente ora, santificado seja o teu nome, a gente faz cada ato da nossa vida um sacrifício, um momento de culto, um momento de adoração. Santificado seja o teu nome, é o coração se enchendo do temor, da reverência, do entendimento de que só Deus merece a glória, merece a honra, como era o mote da reforma protestante. Só lhe deu glória, né? A Deus toda honra, toda glória, melhor dizendo, a Deus toda glória. A gente precisa pensar então, santificar como esse momento, como essa atitude de exaltar a Deus. Santificado, meus irmãos, não significa que Deus se torne mais santo. Eita, o que é santificar a Deus? Que então a gente saia como igreja pregando o evangelho, porque Deus vai aumentar os seguidores nas redes sociais do céu, vai ganhar mais like. Não. Deus não pode aumentar em glória. Ele já é o glorioso, Ele já é o todo-poderoso. Santificar não é dar a Deus, acrescentar algo a mais a Deus. Santificar, meus irmãos, é pedir, é desejar que Deus seja tratado como santo. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo, Senhor, que eu reconheça como tu és santo, como tu mereces a exaltação. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, Senhor, que o teu nome seja reconhecido a partir de mim, através de mim, para todos os que estão ao meu redor, para o mundo inteiro, que todos os homens e mulheres reconheçam que tu és santo. Santificado seja o teu nome, é o objetivo da nossa vida, minha gente. O nosso coração precisa pulsar dizendo que todos os homens, que todo joelho, que toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Salmo 119, 136 diz: os meus olhos correm rios de lágrimas, porque as pessoas não honram a tua lei. É o que acontece comigo, com você. Os meus olhos correm rios de lágrimas, Senhor, porque as pessoas não têm observado a tua lei. Santificado o teu nome, seja o teu nome, é esse sentimento que vem no coração de zelo, de ciúme pelo nome de Deus, de amar a glória de Deus, de defender essa glória, de pedir que o nome de Deus seja honrado, de sentir dor no coração, porque Deus não é temido pelos homens. John Piper, mais uma vez, ele diz que santificar o nome de Deus, o nome do Senhor, não é um ato intelectual, não pode ficar aqui. Santificar é uma coisa que acontece no coração, meus irmãos. É um ato que acontece no coração, porque os demônios também disseram para Jesus um dia: nós sabemos quem tu és o santo de Deus. Então, não é só falar santo. É algo que acontece no interior do crente. É algo que acontece no interior do coração, que precisa borbulhar, acontecer no cerne, no interior da alma. Santificado seja o teu nome, meu Deus. Que o meu nome vá para o esgoto, mas o teu nome seja santificado, reconhecido. Que a minha vida, que os meus planos, os meus projetos, que os meus sonhos, que tudo que eu viva, cada molécula que eu respire, sirva para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Santificado seja o teu nome. Thomas Watson mais uma vez diz: nós não podemos acrescentar nada à glória de Deus, à glória essencial de Deus, mas nós devemos honrar e santificar o seu nome, elevando acima de tudo que há no mundo, de modo que isso apareça aos olhos de outros.
apareça aos olhos de outros. Quando você ora, santificado seja o teu nome, você quer que essa santidade de Deus se estampe na sua vida, meu irmão. E as pessoas olhando para você, deem glórias ao nome de Jesus. Aí some o problema com as redes sociais. Se alguém não gostou, se alguém fez cara feia para você, some as cobranças, porque a sua vida é só importa na sua vida aquilo que Deus diz a seu respeito e aquilo que as pessoas dizem a respeito de Deus. Que o teu nome seja santificado. Salmo 34, versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma, o coração do crente, quando ora, santificado seja o teu nome, quer que todas as pessoas de todos os lugares se unam com ele, dizendo, glórias sejam dadas ao Senhor Deus. Todos a uma, exaltemos o nome do Senhor. A expressão inteira indica a glorificação de Deus. Portanto, quando a gente pede a Deus que Deus seja santificado, nós estamos tomando um posicionamento na nossa vida. William Hendrickson diz que é muito mais do que conhecimento intelectual. Olha só o que diz William Hendrickson. Envolve a humildade de espírito, gratidão de coração. É algo espiritual, é algo interno, é nas entranhas da alma, é algo que vem de ardoroso estudo das obras de Deus, não apenas um estudo intelectual, mas uma observação de coração, de atenção, é um ato de adoração de fato, até que a observação se converta num arroubo de assombro e de adoração. Isso é santificar a Deus. A gente só santifica o nome do Senhor quando tudo que a gente conhece aqui na mente desce para o coração e a gente fica espantado, pasmado e não tem mais sentido viver senão exaltar, viver para glorificar o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. É a desistência de viver nessa terra para você mesmo e dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Santificado seja, destaca, meus irmãos, a necessidade que nós temos de exaltar a Deus e de vê-lo sendo exaltado por cada ser que existe. A gente precisa ter esse desejo em nosso coração. Vamos então terminar com algumas lições práticas. Queria deixar 2 lições nessa noite para a gente fechar aqui. Primeira lição. Peça que Deus seja honrado o mais alto possível e reconhecido como santo em tudo e por todos. Quando você orar e quando você for viver a vida cristã, não tem diferença. Mas a gente precisa ter sempre em mente, Senhor, tudo que eu faça seja para que o teu nome seja honrado o mais alto possível. E que todos reconheçam que tu és santo, que tu és todo-poderoso, que tu és o único Deus, por tudo e por todos, em tudo e por todos. Segundo, peça que seus pensamentos e sentimentos sejam dirigidos em santidade para a glória de Deus. Toda a vida cristã, como diz o D.I. Packer, toda a vida cristã está aqui, meus irmãos. Se a gente parar para entender o que significa santificado, seja o teu nome, nós não precisamos fazer mais nada. Nós não precisamos querer mais nada, porque a vida cristã, a vida com Deus, a oração é unicamente dizer, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome receba a honra, a glória, o poder, que todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as maneiras, de todos os modos, que tudo que há em mim e fora de mim, viva, exista, para exaltar o Senhor como o Deus santo e sublime, como diz Isaías 57, versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime,
aquele que habita a eternidade e que se chama pelo nome de Santo. Que o nosso coração nessa noite viva para a glória de Deus. Amém.